Você já parou para pensar como nasce um jogador destinado à eternidade? Não é sorte. Não é acaso. É fome de bola, é raça, é coragem. E o nome desse destino atende por Jair Ventura Filho. O mundo conheceu como Jairzinho, o furacão da Copa. Jairzinho nasceu em 25 de dezembro de 1944, no Rio de Janeiro. Desde pequeno, o futebol não era apenas diversão. Era sobrevivência, era sonho, era identidade. Criado em uma época dura, aprendeu cedo que talento sem esforço não leva ninguém a lugar nenhum. Enquanto muitos desistiam, ele corria mais forte. Enquanto outros se escondiam, ele encarava. Ainda jovem, chegou ao Botafogo, um clube que naquela época parecia uma constelação. Garrincha, Nilton Santos, Didi. E ali, no meio de gigantes, Jairzinho teve que provar seu valor todos os dias. Não foi fácil. Ele não era o mais técnico, nem o mais habilidoso. Mas tinha algo raro: explosão, força, coragem e um espírito indomável. E então veio a Copa do Mundo de 1970, no México, a maior seleção brasileira da história. Mas o destino pregou uma peça cruel logo no início. Garrincha se machuca. O ídolo do povo estava fora. O Brasil precisava de alguém para assumir aquele lado do campo. A responsabilidade caiu nos ombros de Jairzinho. E ele não se escondeu. Jairzinho fez o que ninguém nunca havia feito antes. E ninguém fez depois. Marcou gols em todos os jogos de uma Copa do Mundo. Foram 7 jogos, 7 gols. Contra a Tchecoslováquia, contra a Inglaterra, contra a Romênia, gol. Quartas, semifinal, gol. Final contra a da Itália, gol. Mas não era só gol. Era arrancada, era trombada, era explosão. Jairzinho não pedia licença. Ele passava. Ele atropelava. Ele decidia. Após o auge no México, muitos pensaram que Jairzinho jamais alcançaria algo maior. Mas ele nunca jogou para comparações. Jogava por orgulho. Em um futebol cada vez mais físico, ele continuou sendo temido. Defensores sabiam: se Jairzinho pegasse a bola em velocidade, era tarde demais. Em 1972, chegou ao Cruzeiro, onde viveu outro momento marcante da carreira. Ali, mostrou que não era apenas um jogador de seleção, mas um líder em campo. Foi campeão, decisivo, respeitado dentro e fora das 4 linhas. Onde passou, deixou marca. Na Copa de 1974, mesmo com uma seleção diferente, menos brilhante, Jairzinho novamente assumiu responsabilidades. Já não era o jovem explosivo de 70, mas era experiente, frio e competitivo. Ele entendia o jogo como poucos. Sabia o momento de acelerar e o momento de esperar. Quando pendurou as chuteiras, Jairzinho não deixou o futebol para trás. Seguiu ligado ao esporte, ajudando a formar novos jogadores, principalmente jovens que vinham de realidades difíceis, assim como ele um dia veio. Porque Jairzinho sabia: talento nasce em qualquer lugar, mas oportunidade muda destinos. Mais do que gols, Jairzinho deixou um legado. O legado de quem nunca se escondeu, de quem nunca tremeu diante da pressão. Um jogador que provou que a história não é escrita apenas pelos mais falados, mas pelos mais corajosos. Se você gosta de histórias reais de jogadores lendários, já segue o canal agora. Deixa o like, porque aqui a gente conta o futebol como ele realmente foi. Raiz, emocionante e inesquecível. Voltando. Na final da Copa, Jairzinho entra para sempre na história. O Brasil vence a Itália por 4-1, conquista o tricampeonato mundial, fica com a Taça Jules Rimet em definitivo e Jairzinho sai consagrado como um dos maiores jogadores que o futebol já viu. Ele não era apenas campeão. Ele era símbolo de força. Era o retrato do jogador brasileiro que não se curva. Depois da Copa, continuou brilhando no Botafogo, passou por outros clubes, mas sua marca já estava cravada na eternidade. Jairzinho provou que não precisava ser o mais bonito, o mais leve ou o mais midiático. Bastava ser decisivo quando o mundo inteiro estava olhando. Hoje, quando falamos de Copas do Mundo, de jogadores que crescem nos momentos mais difíceis, o nome dele ecoa como um trovão: Jairzinho, o furacão.
O homem que nunca falhou quando o Brasil mais precisou. Histórias como a de Jairzinho nos lembram que os verdadeiros ídolos não fogem da responsabilidade. Eles a abraçam. Se essa história te arrepiou, deixa o like, segue o canal e compartilha com quem ama futebol de verdade. Porque lendas não morrem, elas vivem para sempre. Nos gols, na memória e na paixão do povo brasileiro.